Fala, meu amigo, minha amiga, meu caro cidadão de bem, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro vídeo da segunda-feira para trabalhar um pouquinho para bancar a viagem do Lula para o México, que vai passear lá no México, afinal. Você acha que ele vai se pagar sozinho se não for os otários trabalharem e gerarem um pouquinho de imposto para ele? É lógico que não. Então, eis-me aqui para bater esse papo com você. Pessoal, muita coisa acontecendo, né? Nessa segunda-feira que já começou pegando fogo. O desembargador Sebastião Coelho, lembra aquele que advogou no caso dos presos do 8 de janeiro, que diante dos ministros do Supremo Tribunal falou: vocês são uma vergonha nacional? Lembra dele? Pois é. Ele hoje fez um vídeo marcante. E nesse vídeo ele mandou um recado direto para uma figura da direita que, na minha visão, está causando um conflito muito grande. E eu já estou reputando aqui esse conflito para esse sujeito aí. Já estou falando que ele já está passando de todos os limites. A gente vai explicar sobre isso. Agora, quem está virando o novo traidor da direita e já está começando a ter gente criticando o cara é o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira, ao expor, né, o candidato hoje que o Bolsonaro apoia, que é o Ricardo Nunes, o pessoal está partindo para cima do Nicolas Ferreira. Olha só a que ponto chegou, né? Uma base está dizendo que o Nicolas Ferreira tem que calar a boca, que ele não pode questionar a decisão do Bolsonaro em apoiar o Pablo Marçal. Nós vamos falar sobre isso aqui um pouquinho. Isso e muitas outras pautas que nós temos para falar, inclusive manifestação. Agora entrou uma nova figura, né, para a direita. O Pacheculecão, Pichulecão, não sei. Vou mostrar para vocês, faz parte aí do conteúdo do nosso editorial. Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e, mais uma vez, gratidão pela confiança ao nosso trabalho. Lembrando a você, tá aqui ó, na descrição, Persuasão Política ainda está disponível, aproveita, né? E vai estar disponível até agora, o dia das eleições. Então, para quem não baixou ainda, está disponível aí. E o valor é o valor que você acha justo. O valor é a justiça. Vamos lá. É o seguinte, sempre estou começando com comentários. E não é só comentário bom, não. Tem cara que, não, vou só me enaltecer, colocar eu como o maravilhoso, né? Não é assim, não. Eu aqui, quando me xinga, eu coloco. Quando me elogia, eu coloco. Quando faz uma reflexão muito inteligente, eu coloco. Mas deixa eu trabalhar isso aqui com vocês. A Joana Dark, ó, já é nome de guerreira. Ela colocou uma crítica aqui e ela acha que eu sou mau caráter. Vou explicar o porquê. Doutor Sandro, não sei se você faz de propósito ou por mau caráter mesmo, você coloca o povo que é conservador contra o presidente Bolsonaro. Tá? Você quer colocar na cabeça das pessoas que o presidente Bolsonaro está apoiando o Ricardo Nunes porque ele é traidor. Você, nas suas palavras maliciosas, se esquece que ele não manda no partido, ele está afiliado no partido, no PL, né? Por favor, para de jogar os bolsonaristas contra o presidente Bolsonaro. Detalhe, se ele for ajudar em dinheiro qualquer preso do dia 8 de janeiro, ele seria preso, pois o STF teria a prova de quem foi o mentor do ato. Discordo, tá? Estou ficando com nojo de você. Pessoal, existem, né, coisas que a gente tem que tratar de frente. Eu tenho o meu sincericídio e não é de hoje que eu faço críticas e elogios ao Bolsonaro. E não é agora que os ânimos inflamaram que eu vou mudar a minha postura para agradar um ou outro, tá? Então eu agradeço muito da Joana Dark ter assistido o vídeo, ter deixado o comentário. Provavelmente ela vai sair do canal, porque se ela tá com nojo de mim e acha que eu sou mau caráter, eu jamais assistiria um canal que eu tenho nojo da pessoa, que eu acho que a pessoa é mau caráter. Mas tem alguns pontos que a gente precisa discutir, tá? E que são importantíssimos. Eu vou entrar no ponto do Nunes, né? Eu vou entrar no ponto do Bolsonaro depois. Primeiro eu vou entrar numa outra matéria, porque tem muita gente até cansado de ouvir falar sobre isso, mas deixando claro para vocês. Quem entrou no canal desde o início, talvez a Joana Dark seja nova no canal, mas quem entrou desde o início, viu um cara que sempre disse, olha, eu sou independente. Eu vou simplesmente dar a minha opinião, você goste ou não goste. E lá no início, quem já começou, muitos entraram
mesmo amando o Bolsonaro, viram as críticas que eu fiz ao Bolsonaro, algumas justas, outras injustas, que eu pedi desculpas, porque eu não sou dono da verdade, mas uma coisa é certa, eu não faço isso com medo de perder inscrito. Então, e muito menos com medo de que as pessoas fiquem com nojo de mim, tá? Eu não sou dono da verdade. Até Jesus Cristo, né? Teve quem teve nojo dele e um cara que só tentou fazer o bem, né? Um cara que sempre pautou pela verdade. Quem dirá eu, que sou sabe, sou o cocô do passarinho na floresta se comparado a alguém como Jesus Cristo. Então é normal que as pessoas tenham raiva, saiam do canal, não gostem de mim, mas eu vou tentar pautar pela verdade. E aí, eu vou dar uma sequência de assuntos agora. Um deles, por exemplo, é sobre isso aqui. Teve manifestação ontem, né? Manifestação grande, foi uma manifestação bonita, teve bastante gente na manifestação lá em Belo Horizonte. E aí, eles colocaram um boneco, né? O boneco do Pacheco, né? Manifestantes estreiam um pichuleco de Rodrigo Pacheco em manifestações contra Moraes. Presta atenção, manifestações contra Moraes em Belo Horizonte, culpando o Rodrigo Pacheco, que é do PSD, do Kassab, que é secretário do Tarcísio, que indicou o Nunes e faz a campanha do Nunes, e todo mundo protestando contra o Alexandre de Moraes, culpando o Pacheco. Por que eu estou causando essa teia aqui? Para vocês entenderem onde eu quero chegar. Manifestantes se reuniram na manhã deste domingo na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, para uma manifestação, cujo principal objetivo é pressionar o Senado. Rodrigo Pacheco, senador, né, no caso, Rodrigo Pacheco, a pautar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O local do protesto foi escolhido por ser o reduto eleitoral do Pacheco. O PSD, partido do presidente do Senado, também é alvo das manifestações devido à falta de posicionamento da maior parte dos senadores da legenda sobre o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A manifestação em Belo Horizonte teve início às 10 horas. Mais de 20 parlamentares de vários estados confirmaram presença. Horas antes do início do ato, um pichuleco de Rodrigo Pacheco foi inflado pelos manifestantes. O boneco, que foi estreado neste domingo, traz a frase: se não pautar, vamos caçar fora Moraes. Então, esse é o pichulecão que foi colocado lá. Você viu que a pauta foi focada, né, no ministro Alexandre de Moraes, no Pacheco e no PSD, o partido, tá? Por que eu estou falando isso? Vamos dar seguimento. Teve uma manifestação do presidente Barroso, né, que falou sobre impeachment. Barroso critica o pedido de impeachment de Moraes. É expulsar o jogador do outro time. O capitão Alden manifestou, o Barroso falou, é expulsar o jogador do outro time. Então vou pegar essa publicação do capitão Alden. Já que estamos falando de jogo, então falemos o seguinte: o jogador que está jogando de forma indisciplinado é o ministro Alexandre de Moraes. Ele dá voadora, carrinho, cotovelada, faz gol de mão, tudo com a conivência do seu capitão do time, o presidente Barroso. Se Moraes é o jogador, né, o capitão não está advertindo, então deve o Senado Federal, que é o juiz do campo, aplicar as penalidades cabíveis. E neste assunto, já não temos mais cartão amarelo, agora a expulsão. A regra é a Constituição Federal, que é clara, tá? Esse foi o posicionamento do capitão Alden. Presta atenção, eu estou falando de impeachment do Alexandre de Moraes, eu estou falando de manifestação do povo e eu estou falando do posicionamento do presidente do Senado. O Rogério Marinho, que na minha visão é um dos melhores parlamentares hoje, de ponto de articulação política, discurso, o cara é muito inteligente. Ele também escreveu, citando a mesma matéria. Barroso critica pedido de impeachment de Moraes, é expulsar o jogador do outro time. O que me assusta? Me assusta o Barroso colocar o Moraes dentro de um time. Ele é juiz, ele não é time. Ele deveria ser o juiz e não o jogador. E ele entrou como um player nessa história, como um jogador. Ele e os 11 ministros do STF, que dão um verdadeiro time de futebol, né? O Rogério Marinho escreveu o seguinte: mais uma infeliz e desnecessária fala, né, de um ministro do STF, que hoje preside aquela corte. Comparar o STF a um time adversário do Congresso,
que pode ter o desfalque de um integrante é antagonizar os poderes da República e desconsiderar os fundamentos da nossa democracia liberal, que prevê igualdade e harmonia entre os poderes. Deveria prevalecer o sistema de freios e contrapesos, jamais um antagonismo causado por protagonismo excessivo de um poder que deveria ser o mediador. O STF tomou partido e invadiu as competências dos demais poderes. O óbvio desequilíbrio dessa atuação fragiliza a democracia e fere de morte a necessária credibilidade do judiciário. E aí, nós estamos diante do seguinte cenário. Um cenário onde nós temos uma população, de direita, num discurso de que as nossas liberdades estão sendo tolhidas, estão sendo retiradas, ok? E que a responsabilidade é que hoje quem comanda o Senado não pauta, ou seja, o Senado, que deveria ser o juiz do caso, deveria abrir um impeachment. O pedido da direita hoje, a pauta da direita hoje é essa. Me diz outra pauta da direita hoje, senão o retorno da liberdade de expressão, a anistia dos presos do 8 de janeiro, senão, retornar ao devido processo legal. Hoje o que a direita busca é o retorno do devido processo legal, a falta de antagonismo, parar o antagonismo entre o ministro do Supremo e uma plataforma. Por quê? Porque a extrema-direita está nessa plataforma. Entendem? Essa é uma pauta da direita hoje. Mas, agora, vocês vêm falar em concessão. Hoje, eu vi um vídeo do Victor von Serran, na mesma linha do Kim Paim. O que o Kim Paim fala? O Kim Paim fala o seguinte, olha, o Bolsonaro não traiu ninguém, o Bolsonaro não pode ser considerado um traidor, e eu concordo, tá? Não pode, desde o início as regras do jogo estavam lá, só não viu quem não quer, Vocês só estão assustados porque abriu os olhos agora, porque o que acontece? Desde lá do início, o Bolsonaro já vem fazendo concessões e sempre que eu falava isso, eu levava porrada, tá? Já falei milhares de vezes para vocês, quando começou aquela questão de manifestações, antes de acontecer o 8 de janeiro, eu falava, gente, vai embora para casa, o Bolsonaro já largou, já foi embora para os Estados Unidos, os militares não vão fazer nada, vai embora para casa. E aí teve vídeo, acho que foi o Kim Paim, não sei, teve um que fez um vídeo aí, tacando a lenha em mim, falando que eu sou um traidor, um desertor da direita, que eu sou a direita isentona, limpinha, que nem direita eu sou de esquerda. Eu falei, gente, vai trazer complicações. E aí todo mundo desinscrevendo o meu canal, começou o cancelamento virtual contra mim. Aconteceu o 8 de janeiro e parece que eu descrevi o que ia acontecer. Ganhei quase 100 mil seguidores num dia, numa semana. Por quê? Eu estava falando o que realmente poderia acontecer. E eu falei, cara, militares não estão se importando com ninguém. Militares só pensam nos seus benefícios próprios. Eu citei, olha, Bolsonaro fez muitas concessões. E aí é que entra essas concessões. Porque o Tarcísio de Freitas, ele precisa das concessões para se manter no poder. Então, como por exemplo, disse hoje o Victor von Serran. Ele falou o seguinte, olha, se o Tarcísio de Freitas, se ele não fizer essas concessões, nós não temos um plano. Vamos deixar claro, nós não temos um plano. Se o Tarcísio chegar lá e falar, olha, Kassab, rua, porque o protesto ontem era contra o PSD, que o Nicolas começou esse protesto. Kassab, vai pra rua, fora, você está despedido. O que ia acontecer? Toda a base dos 12 partidos, e o Tarcísio fala, não, dane-se o Nunes, eu não vou estar com o Nunes. Os 12 partidos de esquerda, centrão e esquerda, que estão com o Nunes, falavam, opa, agora o Tarcísio é nosso inimigo. Ou seja, agora a gente não apoia mais nada do Tarcísio. E aí entra aquele ponto. O Tarcísio está governando? Está fazendo um trabalho legal? Está fazendo um trabalho legal. Ninguém nega isso. Escolas cívico-militares, combate ao crime, privatização da Sabesp. Está conseguindo algumas coisas? Tá. Mas está vindo um monte de coisa da esquerda embutida ali, grana para parada LGBTQIA+, deixando acontecer ali, inclusive dentro do município, porque o Estado está de olho também, e está fazendo também, pautas abortistas, está acontecendo? Tá. Então o Tarcísio está centrão mesmo.
Deixando, vamos aprovar umas pautinhas da direita que a direita quer, vamos aprovar umas pautas da esquerda que a esquerda quer, e é isso. Então, ou o Tarcísio faz isso, ou ele chuta o balde, todo mundo se vira contra ele e ele já não aprova mais nada da direita. E a esquerda deita e rola contra ele, vai atacar muito mais. Então, o Tarcísio simplesmente vai perder o governo, vai perder tudo e vai entregar tudo. Ponto. Aí nós chegamos num ponto crucial. Onde que a gente está? Ou a gente briga pela direita, ou a gente é centrão e admite isso logo. Porque o que difere hoje o andamento, né, o posicionamento, a atuação do Tarcísio do Fernando Henrique Cardoso. E vamos lá, o Bolsonaro aceitou o Costa Neto, né, lá atrás, as ordens que vinham para o Bolsonaro, não, eu quero que você coloque o Cássio Nunes, de esquerda, o Augusto Aras, de esquerda, não, o Bolsonaro, agora eu quero que você aceite o Ciro Nogueira. Gente, quem acredita que o Ciro Nogueira é de direita? Para. Vamos pôr o Ciro Nogueira, vamos colocar essa galera toda, vamos colocar todo mundo aqui. Ou seja, o Bolsonaro, ele sempre fez essas concessões. E agora, só escancarou por causa do Nunes. Senão ia passar batido de novo. Se o Pablo Marçal não surge, não, gente, o outro é o Boulos. Vamos pôr o centrão aqui, porque senão a esquerda surge. É que o Bolsonaro não contava que ia surgir, né? Por exemplo, uma figura como o Pablo Marçal. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o Bolsonaro não mudou, gente. Tem gente falando, mas o Bolsonaro me traiu, agora ele está apoiando o Nunes. Gente, o Bolsonaro colocou o Nunes Marques dentro do STF, colocou o Augusto Aras. O Bolsonaro sempre teve com o Temer, sempre fez concessões. Isso aí, cara, vocês viram e deixaram. Por quê? Porque ou era assim, ou tinha que ter uma virada de mesa lá atrás, aquele negócio das 4 linhas da Constituição, ou ele chutava o balde lá atrás e fazia igual o Nayib Bukele, ou ponto, acabou. É o que o Milei está fazendo, o Milei está tentando dar essa virada de mesa, entendeu? E tem que ser no começo. Não aconteceu, de lá para cá o Bolsonaro vem trazendo pautas da direita, mas caminhando com o sistema. Então o que eu falo? Hoje o Tarcísio está atuando, literalmente, como se fosse uma figura do centrão. E qual que é o problema disso aqui? O problema é que o discurso não bate. Então, se nós vamos ceder, igual o Kim Paim quer, o Von Serran e uma grande turma aí também que está falando, não, Bolsonaro sempre tem razão. Se nós formos ceder em tudo, vamos parar de mentir que vocês estão lutando por um impeachment do Alexandre de Moraes, porque não estão. Vamos parar de fazer palanque em cima disso, porque está virando só palanque político. Porque vocês sabem que vocês já cederam demais e que vocês não têm maioria para isso. Que vocês não vão conseguir isso. O PSD não vai deixar isso acontecer. Então tá, não, mas a gente tem ali, aprova uma escolinha cívico-militar, a gente faz uma coisinha aqui, mas o PSD está mandando. E o PSD não vai deixar ter impeachment. Então para de enganar. Vocês estão enganando as pessoas da mesma forma que vocês enganaram no 8 de janeiro. Vamos falar o português claro. É isso que está acontecendo. Quando o 8 de janeiro, todo mundo... Não, vamos, só mais 72 horas. Mais um enigma aqui, vamos chegar ali. Não aconteceu nada e se lascou quem estava lá. Vocês estão instigando as pessoas a ir para a porta de fazer manifestação hoje, enquanto vocês estão de mão dada com o sistema. Vocês estão agindo exatamente como o Fernando Henrique, como o Alckmin. E nada me estranharia se amanhã o Tarcísio for vice, né, de alguém da esquerda. Tá? Então vamos ser sinceros. Resumindo, a direita permitida é o FHC, era o Alckmin, era o Aécio Neves. Ou vocês esqueceram disso? Né? E aí o que eu estou vendo hoje? O Bolsonaro veio e falou, eu sou a direita mesmo. Só que agora, depois de 4 anos do governo Bolsonaro, essa direita mesmo voltou a ser a direita do Aécio. Hoje o Aécio facilmente se apresentaria como um cara de direita. O problema é que com isso fez nascer pessoas literalmente de direita mesmo, como a Cristina Grêmio. Bolsonaro está com a Cristina Grêmio. É o que a Simone Andressa falou. A Cristina Grêmio é o discurso de direita. Só que o Bolsonaro não está com ela, não. Ao bom entendedor, uma imagem basta. Compare e tire suas conclusões. A vontade do Bolsonaro é ser direita. O sistema não deixa. Vocês estão vendo a cara dele aqui. Né? Ele não está apoiando a Cristina Grêmio. E aí, nós vamos pegar o caso emblemático, né, do Malafaia, que está atacando o Marçal,
E aí, eu vou colocar um vídeo aqui, um vídeo bem curto do Sebastião Coelho. Eu me estendi um pouco nesse vídeo, mas um vídeo bem curto do Sebastião Coelho, onde ele está literalmente fazendo o papel do pacificador. O que eu vejo aqui hoje é que ele atua como um verdadeiro pacificador, porque ele está tentando mandar um recado sobre o que está acontecendo nessa disputa. O que aconteceu foi que o Pablo Marçal surgindo agora como um nome que seria direito, porque eles alijaram. Você tem noção de que eles estão mentindo para você, dizendo, olha, não cabe um candidato de direita em São Paulo, vamos tirar o Salles. E eu acreditei nisso. E aí o Marçal veio e falou, vocês estão mentindo para o povo, porque dá para um candidato de direita ganhar assim. E agora, só está faltando o Nicolas, só está faltando o Nunes, o Salles, só está faltando a galera da direita vestir a camisa. Tá? Eu sei que está doído de ouvir isso que eu estou falando, mas escuta. Olá amigos, boa noite. Há uma semana eu fiz uma reflexão aqui com você sobre essa briga pública do pastor Silas Malafaia com o Pablo Marçal. Fiz até um apelo ao pastor Silas Malafaia para que ele não fizesse novos vídeos. Evidentemente, eu não fui ouvido. Mas eu quero me manifestar novamente. E quero falar com você, Pablo Marçal, inicialmente. Você não me conhece, e nem eu te conheço. Eu sou o desembargador Sebastião Coelho, aqui de Brasília, e quero te dar um conselho. Conselho na Bíblia. Quando Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, 3 inimigos, que eu não vou citar os nomes, trabalharam decisivamente contra aquela obra. E o que Neemias disse? Olha, eu não vou conversar com vocês porque eu estou fazendo uma grande obra. E continuou o trabalho dele. Mas eles insistiram uma última vez. E aí passaram a acusar Neemias de coisas que ele não fez. E a resposta dele foi, Neemias capítulo 6, versículo 8. De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, pois tu do teu coração o inventas. Então, jovem Pablo Marçal, você já fez uma grande caminhada, enfrentando todo esse sistema. Continue fazendo a sua obra, porque, como você mesmo disse ontem, quando alguém é escolhido por Deus, nem ele próprio consegue atrapalhar o plano de Deus. Não responda mais ao pastor Silas Malafaia. Esse é o meu conselho. Pastor Silas Malafaia, você foi uma pessoa importante na minha vida espiritual, como é uma pessoa importante na vida de muitas pessoas. Mas você se perdeu, meu irmão. Você se perdeu. Um pastor, ele tem no coração mansidão. Ele tem no coração domínio próprio. Você está agindo como os piores políticos. As suas mensagens têm sido mensagens de ódio, mensagem de rancor, mensagem de vingança. Isso não é próprio de um pastor. Todo o trabalho que você fez ao longo de todos esses anos, você pode dizer, olha, eu tenho essa retaguarda, essa credibilidade, você está jogando na lata do lixo, meu irmão. A sua conduta não é de uma pessoa que tem o Espírito Santo. Por que essa sua vingança contra o Pablo Marçal? Você diz, olha, eu não estou apoiando ninguém, mas é claro que você está apoiando, Silas. No momento que você quer destruir o Pablo Marçal, você está apoiando o candidato Nunes, que tem como seus apoiadores pessoas que são contra os nossos valores. Essa é uma realidade que você precisa ouvir, meu irmão. E não adianta você fazer toda essa sua mensagem que não edifica, que não une, que não pacifica, e no final dizer, Deus abençoe você e sua família. Será que Deus é doido? Será que Deus é burro para ouvir uma mensagem de rancor, uma mensagem que está destruindo uma pessoa e depois ter um pedido de bênção? Deus vai atender uma bênção dessa natureza? É evidente que não vai, meu irmão. É evidente que não vai. Eu estou lhe dizendo isso aqui em Cristo. Aliás, falando de Cristo, em nenhuma das suas mensagens você falou de Cristo. Porque se você fala de Cristo, o Espírito Santo lhe constrange e você não continuaria.
Então eu espero, Silas, que você, sinceramente, reflita. E como diz o apóstolo Paulo, eu espero não me tornar seu inimigo por lhe dizer a verdade. Uma boa semana para todos. Paz a todos. Cara, esse cara, a sensibilidade, a prudência dele, do desembargador, me faz refletir que a gente tem que acreditar. E na fala dele, ele falou uma questão aqui, são valores da direita. Esses valores da direita, e um desses valores é não se juntar com os porcos. Agora, vamos nos juntar aos porcos para dizer que a gente ainda tem que ter alguma chancezinha. Eu vejo um projeto de poder e não um projeto de valores, tá? Desculpem a minha sinceridade. E quem está virando o alvo agora é o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira falou uma coisa, né? Que precisam se levantar novos homens para a batalha. E ele enaltece o Bolsonaro, sempre. Agora vai, a casa caiu para o presidente Lula. Olha só o que Nicolas Ferreira está armando. Confira nesse vídeo. É incrível quando uma pessoa cumpre o seu chamado. Jair Messias Bolsonaro cumpriu o seu chamado. Ele mudou a história do Brasil antes e depois dele. Era impossível a gente achar que a gente teria um presidente que falasse na posse dele de presidente o seguinte: a nossa bandeira jamais será vermelha. E num discurso da ONU condenar o comunismo. A gente achava que isso seria impossível, confesso. Porque sempre a gente teve qual candidato de direita? Aécio, Alckmin. Olha que loucura. Então, ele cumpriu o chamado dele. Agora, o cumprimento do chamado dele não engloba todos os outros chamados. Você precisa cumprir o seu chamado. Porque imagina, se ele não tivesse feito isso, quantas pessoas deixariam de ser tocadas pelo patriotismo? Antes, a bandeira do Brasil estava largada. A gente só usava, talvez, na Copa do Mundo. Hoje não. Hoje, olha, milhões de pessoas se movimentaram em prol de uma pessoa sem ter pão com mortadela, sem ter nenhum tipo de ganho político. Pelo contrário, pessoas perderam muitas coisas por apoiar Jair Bolsonaro. E ainda assim continuam firmes, fortes. Por quê? Porque o chamado dele inspira outras pessoas. O teu chamado precisa inspirar pessoas e por isso você precisa assumir isso, beleza? E é isso. Então, o que eu tô querendo dizer com isso aqui? Não existe um dono da direita. Não existe um cara que vai ser dono da direita. Existem chamados. E muitos vão ser chamados. Você tem que largar dessa vaidade. O único chamado é o Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia e quem eles deixam. Não, é mentira. Isso é uma mentira que estão contando para você. O Pablo pode ter o chamado. O Tarcísio pode ter o chamado. E sempre vai ter críticas. O Zema é um cara que, para mim, representa bem a direita, mas que está dando vacilada feia, por exemplo. Está lá se unindo ali ao mesmo partido que está do lado do Calil para colocar os seus prefeitos. Tá. O que a gente tem é que ter a coerência em dizer, olha, isto está errado. Então, sempre questione, sempre critique e levante-se sempre como um líder de direita. Porque um líder de direita, pode-se dizer que hoje eu sou um líder de direita? Eu acredito que 1 milhão de pessoas me ouvindo, 1.700.000 pessoas me ouvindo, eu sou uma liderança de direita? Sim. E você, que na sua casa conversa com a sua esposa, com seus filhos, com seus vizinhos e mostram para eles que a esquerda não está com nada. Você é um líder de direita. Então, não existe um dono da direita. Só isso o meu recado, tá bom? E por fim, né, mas não menos importante, lembra do que o Nicolas falou. Tem que levantar muitos líderes de direita e você tem que atuar no seu chamado. Meu livro eu fiz pensando nisso, tá? Então, assim, é para você ter o diálogo, né? Entender um pouco como que uma pessoa de direita vai se portar para fazer o discurso político, para ter uma persuasão política. Então, preparei essa consultoria em forma de livro. É como eu disse para vocês, é uma consultoria que custaria no mínimo $5.000. Fácil, se fosse uma pessoa dando uma consultoria. E, sabe, eu estou disponibilizando aqui em troca do quê? Da sua honestidade. Você vai baixar o livro e vai pagar o que você acha que é justo, tá? Ah, Sandra, R$2 é o que eu posso pagar. Se é o que você pode e acha justo, seja muito bem-vindo. Ah, Sandro, eu acho que vale mais e eu posso. Então, é o que é justo para você, tá? E dizem, mas o brasileiro não é honesto. Eu já provei o contrário, tá? Com esse livro aqui. Bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo editorial.